Voltamos ao vivo, diretamente do Complexo Cristo Luz, com o programa A Hora do Povo. Um grande abraço, pessoal, ali da La Casa da Moda, nosso mais novo cliente, né? Que está aqui junto com a gente no programa A Hora do Povo, onde você encontra ali na rua Monte Agulhas Negras, número 780, muito bem localizado. Ali está o Erickson, sua esposa, atendimento bacana. Essa loja que é completa na moda masculina e feminina, camisas de malha peruana, tem uma diversidade de tênis, marcas e modelos para você chegar lá e ficar, é claro, sempre na moda. Loja La Casa da Moda com a gente aqui no programa A Hora do Povo. Vamos juntos! Doutor, eu queria perguntar, e também deve ser também a dúvida de alguns telespectadores, trabalhadores que nos acompanham aqui na programação. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que caracteriza. Até teve uma pergunta ali mais ou menos parecida. O que caracteriza o trabalho insalubre ou de periculosidade e o que pode o funcionário ter direito a essas modalidades, doutora? A questão da insalubridade, ela tem a questão de algum perigo ali, de dano à saúde. E vão ter normas regulamentadoras, as NRs, que vão determinar ali o que é a exposição a ruído, exposição a vibrações, vão ter ali na lei o que são essas exposições e qual o grau que vai ter direito aquele trabalhador. Então, isso já está determinado por norma. A questão da periculosidade, ela diz mais respeito ao perigo de vida. Por exemplo, alguém que tem um perigo de violência no seu trabalho, agentes de segurança, por exemplo, que andam armados, ou até mesmo funcionários de posto de combustível, porque tem a questão de risco de explosão. Então, tem toda uma questão de que a norma já traz o que seriam essas exposições. E daí, nesse caso, como eu falei antes, a insalubridade ela vai ter 3 graus e a periculosidade ela é um grau único, 30%. E isso tudo vai depender, a própria norma regulamentadora vai trazer essa exposição aí, o que vai ter direito esse funcionário, qual é o nível de exposição dele. E também, num processo trabalhista, isso vai precisar muitas vezes, de prova pericial. Então, no ambiente de trabalho vai um perito que vai determinar qual é o grau de exposição daquele funcionário e qual que é o direito dele com relação à insalubridade ou à periculosidade. E isso também pode vir, a própria empresa já pode ter determinado num documento próprio, específico para isso, determinando ali o que é naquela função a insalubridade daquele funcionário. Então, tudo isso demanda muito de norma regulamentadora, laudos periciais e a própria empresa já ter esse laudo elaborado de uma forma genérica para todos os funcionários. Doutora Fernanda, chegou uma pergunta aqui do Antônio, ali do bairro Monte Alegre, está perguntando aqui: sofri um acidente de trabalho há alguns meses atrás, estou encostado, quais os direitos que eu tenho? Faz um mês que ele sofreu um acidente, quais os direitos que eu tenho perante a empresa? Acidente de trabalho, primeiro de tudo, verificar ali como é que foi feito esse afastamento. Lembrando, a empresa sempre é responsável pelos 15 primeiros dias do atestado, então tem que continuar pagando salário normalmente nos 15 primeiros dias. A partir do 16º dia tem que ser encaminhado ao INSS. Se ele está recebendo auxílio do INSS por acidente de trabalho, ele tem que verificar, tem o número do benefício lá que vai estar determinado, se ele é um auxílio referente ao acidente de trabalho ou não. Porque a empresa tem que ter feito a comunicação de acidente de trabalho. Perfeito. Quando ele retornar ao trabalho, ele vai ter que passar por perícias, vai ter que fazer a recuperação dele. Quando ele retornar ao trabalho, que ele vai ter que passar novamente por um médico para retornar, a partir do momento do retorno do INSS, ele vai ter direito a 1 ano de estabilidade. Ou seja, por 1 ano, 12 meses, ele não pode ser demitido sem justa causa. Olha. E caso ele tenha alguma limitação em decorrência desse acidente, ele vai ter que ser recolocado em uma outra função. Doutora, pegando o gancho do Antônio, né, sofreu um acidente de trabalho, no local de trabalho, e quando acontece, doutora, o trabalhador está vindo do trabalho, né, sentido do trabalho para sua casa e sofre acidente também, caracteriza também, né, doutora? De percurso muda. O acidente de percurso, ele é considerado acidente de trabalho para fins previdenciários, mas não para fins trabalhistas. O que isso quer dizer? Ele não vai trazer a mesma estabilidade na questão de direito do trabalho, mas na questão trabalhista ela vai ser considerada um acidente um acidente de percurso ali, como um acidente de trabalho. Então, a questão do acidente de percurso, ele muda um pouquinho ali para o trabalhador,
Mas daí tem que verificar exatamente também. Às vezes, muitas vezes acontece um acidente de percurso, mas ele era um entregador. Daí pode ser considerado um acidente de trabalho típico. Então, depende muito de cada situação, que tem que ser analisado com muito cuidado cada situação. E se ele era registrado, doutora, sofreu esse acidente, indo para casa, a empresa tem que pagar o salário do mês para ele, normalmente? Ou só vai ficar... Vai pagar os 15 primeiros dias sempre. Os 15 primeiros dias, e depois disso tem que ser encaminhado ao INSS. A empresa, independente se foi acidente de trabalho ou não, a empresa sempre ela é responsável somente pelos 15 primeiros dias de atestado médico. Perfeito. 10 horas e 56 minutos. Bom dia, doutora Fernanda. Acabei de ter um bebê e estava trabalhando até antes dele nascer. Agora estou em casa e a empresa disse que eu tinha que ter entrado com pedido no INSS, mas entrei e foi negado. Agora estou desesperada. Aí, ó, a mamãe, estou desesperada sem receber nada, doutora. Que situação, hein? Se ela estava empregada com registro na carteira e teve o bebê, né, nesse período aí, o salário maternidade tem que ser pago diretamente pela empresa. Tá? A empresa ela vai pagar o salário maternidade para aquela funcionária pelos 4 meses após o nascimento do seu bebê, e daí ela vai ter o retorno disso do INSS em forma de desconto. Ou caso ela tinha direito ao salário maternidade, ela estava segurada pelo INSS, mas não estava de carteira assinada, daí sim vai ser responsabilidade do INSS. Mas com carteira assinada, o INSS realmente não paga e a responsabilidade da empresa. Vai ter que, se a empresa não pagou, entrar judicialmente e pedir da empresa. E ela está falando que ganhou um bebê, então ela tem também a estabilidade, né, doutor? Não pode ser mandada demitida, né? A partir do momento do nascimento do bebê, 5 meses de estabilidade, não pode ser demitida sem justa causa nesse período. Perfeito. Chegando aqui também mais uma pergunta, doutora. Bom dia, doutora Fernanda. Fui promovida a gerente e tive um aumento de salário, mas agora não recebo nada de horas extras. E a patroa disse que não tenho direito ao banco de horas também. Posso, então, negar de fazer hora extra, doutora? Não. Se exerce cargo de gerência, realmente, efetivamente, não é só no papel, realmente exerce um cargo de gerência, ou seja, tem algum poder de decisão, de comando ali, ela vai ter um direito a um adicional de 40% sobre o salário que ela recebia anteriormente. E daí não tem mais controle de horário, não bate mais ponto, não ganha hora extra, não ganha hora noturna, mas tem esse adicional no seu salário, porque a responsabilidade aumentou, não tem essa cobrança com relação ao horário, mas ela vai ter que dispor desse tempo ali, porque ela já está recebendo esse adicional ali no salário, que geralmente vem como ali uma gratificação de 40% sobre o salário, já vem na folha. Doutor, tem uma pergunta que chegou aqui também dos nossos telespectadores. O Adair, ali de Camboriú, trabalha em uma empresa e às vezes me pedem para fazer outros tipos de trabalhos no percurso, porque que não faz parte das minhas funções. Isso não caracteriza desvio de função, doutora? Pode caracterizar como pode não caracterizar. Tem que verificar qual que é a função para a qual ele foi contratada e qual que é a função que estão pedindo dele. Se ele trabalha num comércio, por exemplo, fazer a limpeza do seu local de trabalho é a função dele. Fazer a limpeza de outras coisas, daí já pode caracterizar um desvio de função. Então tem que verificar se está dentro do que se espera dele ali dentro do trabalho que ele exerce, ou se extrapola muito. É muito complicada a questão de acúmulo de função, porque muitas vezes a gente tem que verificar se estava dentro das possibilidades dele de realizar aquilo. Mas pode sim caracterizar, mas tem que se verificar exatamente qual a função para a qual foi contratada e qual a função efetivamente exercida. E tem que ver também se ele tem planos de entrar contra a empresa com processo, né, doutor, para requerer esse talvez possível desvio de função, né? Mas tem que provar também, né, doutor? Exato. Tudo que a gente pede, a gente tem que provar que efetivamente aconteceu. Então vai juntando provas no decorrer do que está exercendo ali, do que está acontecendo dentro da empresa. Caso seja realmente um caso de acúmulo de função, daí pode se pedir judicialmente, mas tem que sempre fazer prova do que se pede. Tem que ir produzindo as provas, guardando, quando for demitido ou sair da empresa, aí sim entra com o processo. É isso, doutora? E também lembrando que caso a empresa esteja descumprindo com o contrato de trabalho, cabe a rescisão indireta, que é a demissão do patrão.
Então, ali verificar, se for isso que está acontecendo, ele não está recebendo um adicional por esse acúmulo, se realmente isso está acontecendo, ele pode entrar com uma rescisão indireta. Essa rescisão indireta é comum, doutora? Já teve algum caso atendido pela senhora? Sim, já, e é bastante comum. Muitas empresas descumprem o contrato com relação a pagamento, atraso de salário, falta de pagamento de FGTS, falta de pagamento de horas extras. Tudo isso pode gerar rescisão indireta. Pode acontecer, como já vimos acontecer muito, a rescisão indireta ser reconhecida pela empresa com pagamento, tudo feito muito tranquilamente, como muitas vezes também acontece, a empresa não reconhece, daí tem que pedir judicialmente e o juiz acaba reconhecendo essa rescisão. Perfeito, 11 horas e 1 minuto, estamos ao vivo. Doutora, eu gostaria de conversar um pouquinho mais, mas o tempo aqui não nos permite. Temos ainda matérias policiais para apresentar aos nossos telespectadores. Agradeço a senhora ter vindo nessa terça-feira e até uma próxima data, semana que vem. Muito obrigada. Será bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço e até a próxima vez. Direito Trabalhista hoje com a doutora Fernanda Kratz. Só nos ampliou as informações, sempre, todas as terças-feiras, o assunto aqui é direito trabalhista. Fique ligado com a gente, após o intervalo comercial, um homem surtou, hein, gente, e quebrou quase tudo ali na Defesa Civil de Itajaí. Você acompanha tudo isso e muito mais após o intervalo comercial. Já voltamos, é um instante só.